cannabis, que é a maconha, né? Tem vários sinônimos, né? Liamba, diamba, ganja, dirijo. Charos, massa, né? Exato. coisinha. Mas assim, é importante a gente começar falando que realmente a gente está falando de uma coisa só. Sim. Né? Porque existe esse tom pejorativo às vezes e é bom a gente já ir quebrando também o preconceito. Eu comecei em 2014 quando eu vim de Aracaju para o Recife, eu sou natural de Aracaju e cheguei aqui para fazer a residência médica em acupuntura no Hospital das Clínicas. Em maio de 2014 teve um simpósio lá em São Paulo, que foi o 4º Simpósio Internacional do Uso da Cannabis Medicinal. Quando eu voltei de lá, no mês seguinte eu já estava prescrevendo, não dentro do Hospital das Clínicas que eu era residente, né? Mas a partir dali, quando eu comecei a encarar os pacientes e avaliá-los, né? Eu dizia, esse daí tem critério. Esse também. A maioria O que seriam critérios? O que seriam critérios? Eu fico curioso agora. Então, assim, quando a gente fala de prescrever algo, por exemplo, você passa por uma avaliação clínica. Sim. Para o médico tomar uma conduta de prescrever, encaminhar, recomendar, evidentemente ele faz uma avaliação. E nessa avaliação onde se chega a critérios. Tem pessoas que vão ter critérios para fazer uso de determinado tratamento. Sim. Por exemplo, a gente sabe que a cloroquina não funciona para o Covid. Está bem claro para todo mundo entender. Então, assim, por quê? Não cumpre critérios do ponto de vista de risco-benefício. Sim. Mas assim, tipo, eu já vou fugir do assunto, mas a gente volta Não, pra isso. Já que a manda- gente pegou a cloroquina aí, saiu alguns estudos sobre maconha e Covid, né? Uhum. E foram promissores ou não? Porque se na dúvida a questão é da cloroquina, porque ninguém sabe se funciona ou não funciona, era melhor da maconha, né? Assim, porque teve estudos positivos sobre o assunto ou não, eu tô viajando. Há aproximadamente um ano eu falei, né, pela primeira vez sobre maconha e Covid. Né? E recentemente também eu mencionei isso com estudos mais recentes. E eu menciono esse de um ano atrás porque ali o governo de Israel eles separaram 800 tipos de espécies de cannabis. Né? Você sabe que existem mais de 3.500 tipos de subtipos, né, de cepas de cannabis diferentes. E isso é importante de comentar também, porque quando alguém fala bem assim, maconha faz isso, maconha faz aquilo, você fala, qual das 3.500 né, você está falando? Porque cada uma dá uma característica. Né? Então, o governo de Israel, o Ministério da Saúde, tem separado aproximadamente 800 cepas e eles testaram 13 cepas para o tratamento do Covid. E aí viram, né, resultados relevantes e de lá para cá, tanto em ensaios pré-clínicos, que são aqueles em modelos animais, in vitro, como também ensaios clínicos. Né? E assim, não é para surpresa que vem esse efeito, porque a gente conhecendo os efeitos dos canabinoides e dos compostos que estão presentes na planta, né, dos quase 1.500 compostos que estão presentes, é fácil de entender que ele já tem uma propriedade imunomoduladora conhecida. E o problema do Covid... Isso quer dizer o quê? Imunomodulador. Para o leigo. Para isso eu ia agora. Vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente fala do Covid, a gente está falando do quê? A gente está falando de uma doença que ela vai ter um componente imune. O sistema imune do corpo é o sistema de defesa. Sim. Né? Então, a gente sabe que quando o vírus ele se liga a uns determinados receptores que estão muito presentes no pulmão, e é por isso que o trato respiratório tem a questão da via de transmissibilidade, que é mais fácil, né? E também dos receptores que estão lá presentes, eles vão se ligar e causar uma tempestade de citocinas, ou seja, de processo inflamatório. O vírus chega lá e tem uma tempestade de citocinas, uma inflamação. E essa inflamação, quem é responsável por esse processo inflamatório, ou anti-inflamatório, ou pró-inflamatório, é o sistema imune. E a cannabis ele tem uma propriedade imunomoduladora. E é por isso que vai reduzir esse efeito de tempestade de citocina, que na prática clínica, no Covid, vai refletir em falta de ar, de saturação, o quadro respiratório, né, o quadro sistêmico de febre. Entende? Então, ela ajuda a aliviar o sintoma e talvez a curar mais rápido, seria um pouco disso? É mais do que isso. Só um minutinho. Quer pegar uma coca, não? Mais do que isso, se você imunomodula, o que você está fazendo é
tentando fazer com que aquela aparição daquele vírus não cause essa tempestade de citocina e, evidentemente, não leve a uma forma mais grave. Entendeu? Então isso tem a ver com o tempo, tem a ver com o prognóstico, que é de melhorar mais rápido ou não, ou até mesmo de vir a adquirir uma forma grave, né, do ponto de vista sintomático. Se você freia essa tempestade de citocina, do ponto de vista clínico, você vai ter uma possibilidade menor de chegar a esses sintomas As graves. coisas mais graves, né? E por que não continuou se fazendo esses estudos? Não, mas continuam. E por que a galera não está indicando? Eu não entendi. Não, mas aí é que tá, né? Tem países que... Veja, é isso, a gente está falando de onde, né? Hoje são aproximadamente 50 países, mais de 50 países, que já entraram no processo de regulamentação, né? Pelo menos do uso dito medicinal, que eu prefiro chamar de terapêutico. Mas, assim, Desculpa, mas qual é a diferença? Terapêutico, medicinal? É uma nomenclatura que, quando a gente leva ao ponto de vista terapêutico, ele sai daquela visão especificamente médica, entende? Tá. Até pra gente, porque assim, a gente tem que lembrar que a cannabis ela já é usada de uma forma ancestral. Então, assim... As drogas em si, né? Tem uma marula aí, tem umas questões, né? Tem até